Nessa semana, nós tivemos uma forte queda na Bolsa de Valores e também uma forte valorização do dólar, o que nos alerta mais uma vez sobre a importância do investimento em ativos de proteção, como o dólar e também como o ouro. Vamos falar um pouco sobre isso. Oi, tudo bem? Se você não me conhece, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Vamos falar hoje não tanto sobre os motivos pelos quais o dólar subiu tanto e também que fizeram com que a bolsa caísse tanto. Vamos falar sim sobre a importância de ter ativos de proteção, sobre os benefícios que isso pode trazer. Bom, para entender melhor, vamos antes pegar uma breve história das moedas. Décadas atrás, a gente tinha o padrão ouro, que era um sistema que fazia com que todas as moedas dos países tivessem conversibilidade em ouro. Então, os países precisavam ter uma reserva em ouro que servia como lastro para as moedas. E um aumento na quantidade das moedas em circulação deveria ser acompanhado do aumento do ouro que os países tinham como garantia. Com isso, a gente não tinha uma moeda puramente fiduciária, ou seja, baseada puramente na confiança, porque o lastro, sim, era em ouro. Isso vigorou de uma forma estável até determinado ponto. Na Primeira Guerra Mundial, com todos os gastos militares que os países eles precisavam adotar, eles não conseguiam estar expandindo tanto a quantidade de moeda em circulação, se endividando tanto, se o ouro também, se o estoque de ouro também precisasse aumentar. Então, alguns países começaram a proibir a conversibilidade de sua moeda em ouro. Com isso, o padrão ouro começou a ficar cada vez mais enfraquecido. Anos mais tarde, a gente teve o acordo de Bretton Woods, que trouxe diferentes dinâmicas sobre o câmbio mundial. Como é que funcionaria? Todas as moedas do mundo teriam o dólar como seu lastro, então o dólar seria a reserva internacional e o dólar por si só deveria ter conversibilidade em ouro, então teria o ouro como lastro. E os outros países, se quisessem, poderiam pedir aos Estados Unidos o resgate em ouro, porque como o ouro ele era o lastro do dólar e o dólar era o lastro das outras moedas, então os outros países podiam pedir o resgate em ouro. Isso vigorou durante alguns anos, até que em 1971, o presidente dos Estados Unidos da época, o Nixon, ele retirou a conversibilidade em ouro do dólar. Isso é conhecido por muitos como o maior calote da história mundial, aniquilando de vez o padrão ouro, qualquer tipo de padrão ouro. Com isso, todas as moedas do mundo passaram a ser puramente fiduciárias, ou seja, baseadas na confiança. Por que foi importante pegar essa breve história das moedas? Para a gente entender então que todas as moedas são fiduciárias, lastreadas na confiança. E, evidentemente, tem países, os mais desenvolvidos, que atraem mais confiança para suas moedas e tem outros países emergentes que não atraem tanta confiança em suas moedas. E dentre esses países, o Brasil está inserido. É claro, quando ocorre um cenário de crescimento econômico mundial, que as indústrias, as economias estão crescendo, as moedas também tendem a valorizar, ganhar confiança, seja de países desenvolvidos, seja de emergentes. Mas aqui a gente vai tratar de um cenário que é de uma queda na confiança na economia global, o que afeta, evidentemente, os países emergentes, como é o caso do Brasil. E quando ocorre uma queda muito grande da confiança na economia global, o nível de preferências temporais acaba sendo elevado, ou seja, as pessoas querem mais ter o dinheiro hoje e ficam com mais medo de estar investindo o dinheiro, caso elas não possam recebê-lo futuramente. Com isso, ocorre uma corrida muito forte por ativos de segurança, como o dólar e também como o ouro, que ao longo do tempo se provou como uma reserva de valor muito interessante. O que não ocorre é uma corrida para moedas de países emergentes, porque se a moeda ela é fiduciária, ou seja, lastrada em confiança, e não se tem uma confiança tão forte em uma moeda de um país emergente como o Brasil,
Por que ocorreria em momentos em que a confiança na economia está menor? Por que ocorreria uma corrida para a moeda brasileira, para o real? Ocorre justamente o contrário. Investimentos no Brasil são liquidados, então o real acaba sendo trocado pelo dólar. A demanda por real diminui, o que reduz o seu valor. Isso ocorre com basicamente as moedas de todos os países emergentes, todos os países que acabam tendo uma situação menos confiável, e ocorre, como eu já falei, uma corrida por ativos de segurança como o dólar e também como o ouro. E se você só tem real, ou seja, se você não tem nenhuma proteção, você acaba sofrendo com tudo isso. Isso sem contar com as medidas específicas de cada país, porque cada país tem o seu governo, cada país emergente pode sofrer mais ou menos, tendo em vista medidas do governante em questão. E como nós não podemos controlar o que o governante vai fazer, as medidas do governante, a gente não pode ficar exposto puramente a isso. A gente não pode ficar exposto puramente a algum país. É muito importante se diversificar cada vez mais e buscar ativos que, quando o seu país fica com uma confiança abalada, então o seu investimento, pelo menos parcela dele, acaba ficando mais protegido. E quando eu digo investir em dólar, eu não estou falando ter puramente o dólar como um ativo, não. É ter investimentos dolarizados, investir na bolsa americana, por exemplo, tentar ter uma renda em dólar, receber dividendos em dólar. Isso pode dar uma forte proteção para a sua carteira. Por hoje é isso, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Te convido mais uma vez para conhecer os nossos cursos. Como sempre, o link está aqui na descrição. Então, eu vejo vocês nos próximos vídeos.